seja bem-vinda. O tema que eu trouxe foi alergia ao trigo e doença celíaca. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fique aqui comigo. Se ainda não me conhece, eu sou a doutora Raquel Bicudo, sou nutricionista, doutora em Ciências Aplicadas à Pediatria. Atuo na área das alergias alimentares, tenho cursos de capacitação nessa área, então eu tenho essa missão aqui de levar mais conhecimento sobre alergia alimentar para os nutricionistas. E o tema da live de hoje, ele foi inspirado na dúvida que uma pessoa me mandou, né? Eu fiz uma live ontem e a pessoa me mandou uma dúvida em relação à introdução de trigo na dieta e ela acabou até me gerando dúvidas em relação ao diagnóstico dela, né? Se ela teria realmente alergia ao trigo ou seria uma doença celíaca. Então é muito importante a gente entender essas diferenças. Então, ao longo da live de hoje, eu vou explicar quais são as manifestações clínicas de alergia ao trigo, como é que a gente faz esse diagnóstico, então como que a gente investiga isso, qual que é o manejo da dieta, quais expectativas também, qual é o prognóstico quando a gente fala em alergia ao trigo. E diferenciando então da doença celíaca. É de extrema importância que a gente não confunda as condições. Então, eu sempre falo, mudando um pouquinho de assunto, né? Quando a gente fala de APLV, alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose, eu sempre falo que enquanto houver a confusão, onde uma pessoa diga alergia à lactose, haverá um alérgico correndo risco de uma exposição acidental e possivelmente com reações graves. Então, a gente nunca pode confundir, né, as manifestações clínicas, seus nomes e a forma de diagnosticar e tratar cada uma delas. E isso também é uma grande verdade em relação à alergia ao trigo e doença celíaca. Então a gente nunca pode perder a oportunidade de um diagnóstico de doença celíaca, que não é um diagnóstico fácil. Então acho que é de extrema importância a gente separar esse tema e conversar especificamente sobre ele. Então se você tem dúvidas sobre esse tema, sobre alergia ao trigo, sobre doença celíaca, já fica por aqui e também chama quem você acha que precisa saber sobre esse assunto, manda um aviãozinho, convida para essa live, né? Live aqui, como eu disse, de aquecimento para a Semana da Alergia Alimentar para nutricionistas. Semana de um evento online gratuito que será entre os dias 5 e 12 de setembro. Se você ainda não fez sua inscrição, corre no link da bio e faça a sua inscrição, garanta a inscrição. Então, eu vou dar início aqui a nossa live, vou falando sobre o assunto. Se você tiver dúvidas, vai deixando a sua dúvida e uma hora eu paro para responder aqui e esclarecer as dúvidas, tá? Quero agradecer já muito a presença de vocês que vêm aqui e coloquem as dúvidas porque vai me ajudando então a direcionar até as falas e procurar aqui no que eu preciso esclarecer. Bom, então vamos falar primeiro das questões relacionadas à alergia ao trigo. Então, quando a gente fala de alergia ao trigo, as manifestações mais comuns são reações IgE mediadas, ou seja, mediadas pela imunoglobulina E, um anticorpo que faz com que as reações sejam muito rápidas, elas são imediatas. Então, quando a gente fala sobre a alergia ao trigo, muitas vezes a gente ouve histórias de anafilaxia. E especialmente em relação ao trigo, também chega a ser relativamente comum, quando a gente fala de alergia ao trigo, a pessoa dizer que ela tem anafilaxia quando ela consome trigo e pratica atividade física. Então é uma condição, é uma reação que só ocorre sob essa condição, sob a prática de atividade física. Mas aí, gente, eu vou falar que a atividade física engloba até ir numa festa e dançar, né? Não é só apenas correr na esteira ou fazer academia ou praticar um jogo, enfim. Então, mas quando ela faz uma atividade física e consome o trigo, tem pessoas que só têm anafilaxia nessa condição. Então, se ela consumir o trigo e não praticar exercício, talvez ela não tenha a reação. E se ela fizer o exercício sem comer o trigo, também ela não tem. Então, é super importante, quando a gente está investigando uma história de reações com trigo, a gente pesquisar se existe a possibilidade de ter tido esse cofator ou não. Porque a gente fala, como uma premissa ali da definição do que é alergia alimentar, a gente sempre diz que é uma reação adversa
que ela é mediada pelo sistema imunológico e ela é reprodutível, ou seja, ela ocorre todas as vezes que a pessoa consome aquele alimento. Então, é importante você saber que existe essa condição da anafilaxia induzida por exercício, dependente do trigo, e aí que a gente, então, só vai ter a reação quando as duas coisas estiverem juntas. É importante a gente entender isso, porque se a gente ouve a história clínica e não verifica uma reprodutibilidade de sintomas com o consumo de trigo, talvez a gente pense que não é uma alergia, mas pode ser sim. Então, investiguem essa questão da possibilidade de ter um cofator. Então, a alergia IgE é mediada, né? A reação IgE mediada é o mais comum com trigo, mas trigo também pode estar envolvido ali como um alérgeno importante em outras condições, outras manifestações de alergia alimentar, como as manifestações mistas, dermatite atópica e esofagite eosinofílica. Então, trigo também entra aí como alérgeno também comum nessas duas doenças, e também é possível reações tardias ao trigo, não é tão comum, mas pode ocorrer também FPAS com trigo, que não é tão tardio assim, mas é não mediado por IgE. Então tem pessoas que podem ter ali vômitos importantes com o consumo de trigo, numa manifestação de FPAS, e também a possibilidade de ter enteropatia, né, induzida pelo consumo de trigo. Também não é tão comum, mas pode ocorrer. A gente não vê com tanta frequência a ocorrência de alergias não IgE mediadas quando a mãe consome trigo e amamenta o bebê. Isso não é tão comum, tá? Mas pode acontecer também. Então, como que faz para a gente diagnosticar se a pessoa tem uma alergia a trigo ou não? Então, primeiro ponto, ouvir a história clínica dela e lembrar de, no caso do trigo, investigar a presença de cofatores, sendo a atividade física um cofator muito importante a ser investigado. Então, a gente vai questionar essa presença desse cofator. Bom, ouvimos a história clínica, desconfiamos que é uma alergia ao trigo, a pessoa vai fazer a exclusão do trigo e aí vai fazer a exclusão até que haja uma melhora. Lembrando que se for uma história de reação imediata, talvez 7 dias, 10 dias seja o suficiente para a gente já pensar no momento de reexposição. Se for uma dermatite atópica, vai levar 4 a 6 semanas até a pele melhorar. Se for uma esofagite eosinofílica, você tem que esperar um intervalo de cerca de 8 a 12 semanas entre uma biópsia e outra para verificar se teve alteração histológica ali na exclusão e depois reexposição ao trigo, enfim. Então, esse passo entre você restringir o alimento e depois reexpor e verificar a piora, tudo vai depender da história clínica do paciente, tá? E se você desconfiar, por exemplo, que é uma mãe que está ali com alergia, desconfiando que o bebê tem alergia ao trigo que ela consome, também vai levar aí de 2 a 4 semanas, a mãe fazendo a restrição e depois voltando a consumir o alimento. Ok. Então, esse seria o passo mais importante. E aí, considerando que muitas vezes as reações são IgE mediadas, no caso de trigo, vale a pena, o alergista geralmente vai fazer essa solicitação, mas muitas vezes ele vai solicitar a dosagem de IgE sérica específica para trigo ou frações proteicas que podem estar presentes ali no trigo, sendo que a ômega 5 gliadina é uma fração proteica que é um preditor de reações e de reações mais graves. Então, geralmente, quando o ômega 5 gliadina vem positivo, há uma grande chance da pessoa sim ser alérgica a trigo, aquela história ser já confirmada com esse exame positivo, e às vezes nem se pensa em fazer um teste de provocação oral ali precocemente para confirmar essa hipótese diagnóstica. Dependendo do exame e né, da fração proteica que vem positiva e da história clínica, às vezes isso já é suficiente para fechar diagnóstico, tá? Agora, a alergia ao trigo, ela pode ser passageira. Então, posteriormente, mesmo que a pessoa mantenha IgEs altas, pode ser que o médico ache interessante em algum momento ali para avaliação da tolerância ao trigo, tá? Então, ele vai acompanhando as IgEs, geralmente para você dizer, olha, é realmente alérgico. Os títulos de IgE para trigo geralmente vêm bastante altos quando a pessoa realmente é alérgica. Então, títulos baixos de IgE não são suficientes para você dizer que a pessoa é alérgica, e se ela não tiver história de reações imediatas, você esquece, ninguém vai fechar diagnóstico com base em exames.
né? Isso já tem ficado muito claro, então quem já me acompanha há algum tempo já tem isso aí como premissa, já sabe disso, e se para você é novidade, então já saiba, né? Exames não são suficientes aí para a gente fechar diagnóstico de alergia a nenhum alimento e muito menos para trigo, tá? Agora, Raquel, alergia a trigo, mesmo que alergia a glúten? Não, não é. Sabe por quê? Mais de 20 alérgenos já foram descritos presentes no trigo, então não são apenas aquelas proteínas que compõem o glúten que podem causar reações alérgicas. Então, existem outras proteínas que não compõem o glúten. Então, não necessariamente uma pessoa que é alérgica ao trigo precisa evitar centeia e cevada, por exemplo. Então, a gente não chama de alergia ao glúten, né? Eu não sei se isso é uma novidade para você, mas geralmente quando se fala em alergia alimentar, a gente não vai utilizar esse termo, tá? Então, a gente evita usar esse termo, inclusive para que não haja confusões, certo? Então, a gente vai falar mais de alergia ao trigo mesmo. E aí é interessante, sim, as frações ali ajudam, né, a ter essa ideia. Se tem algumas LTPs, eu não vou explicar nessa live o que é, para não me aprofundar no assunto, mas existem algumas proteínas presentes no trigo que podem estar presentes em outros alimentos também, e aí isso pode predizer ali alguma reação cruzada entre alguns alimentos. Então, quando a pessoa é de fato alérgica, o alergista muitas vezes ele é mais minucioso para entender qual é a fração que está envolvida nessa IgE e para ele poder pensar nas possibilidades de reação cruzada ou então nas possibilidades aí de ter reações mais graves, né? Como eu disse, o ômega 5 gliadina é um preditor de reações mais graves, é um preditor de positividade de fato, tá? Então, essas são as questões principais aí quando a gente fala de alergia ao trigo. Lembrando que mesmo a pessoa que tem as reações ali como dermatite atópica ou esofagite eosinofílica, que seriam as condições mistas, né? Então, se ela tem IgE positiva, a gente precisa aí pensar como que ela se comporta. E lembrando que se ela não tiver nenhuma história de reações imediatas, o médico pode fazer um teste de provocação oral para verificar se essa pessoa com as reações crônicas que eu disse, né, como dermatite, esofagite, verificar se ele também apresenta reações imediatas ou não. Caso ele não apresente reações imediatas, o médico pode avaliar se seria interessante manter ou não esses alimentos na dieta da pessoa, né? No manejo aí dessas doenças mais crônicas, muitas vezes a gente não retira o alimento com base na IgE positiva, não. Então, justamente porque a gente não quer que a pessoa aumente seu risco de ter uma anafilaxia posteriormente. Então, a gente vai manejar conforme o caso, né? A alergia alimentar, eu sempre digo que ela não é uma coisa só. Então, aqui eu estou falando de alergia ao trigo, já estou citando uma série de doenças que vão ter manejos diferentes, dependendo, então, aí de qual é a doença envolvida, né? Qual é a manifestação alérgica. E isso é verdade para todos os outros alimentos, né? Eu costumo brincar e falar assim, olha, não existe a PLV. Se me fala, eu tenho a PLV, eu falo, não, pera, eu quero saber o que a pessoa tem de verdade, né? Para daí eu saber, então, como que eu vou fazer esse manejo, tá? E aí isso também é verdade aqui para o trigo, então eu também não vou chamar de alergia ao glúten e também não vou generalizar os tratamentos. Eu preciso saber qual é a doença para daí, então, poder tratar. Uma coisa também muito interessante, né? Eu tô falando sobre considerar a possibilidade de manter o trigo na dieta, por quê? A gente sabe que ultimamente tem uma fama, né? O glúten ele tem uma fama de que ele faz mal para todo mundo e que ninguém pode consumir glúten, que isso deveria ser evitado por todos. Certo? Só que se a gente for olhar a dieta sem glúten, não necessariamente ela é mais saudável. Então o leigo muitas vezes ele fica com isso na cabeça, ele acha que a dieta sem glúten é mais saudável. E não necessariamente ela é mais saudável. Então, a gente precisa definir quem é a pessoa que realmente precisa ficar ali sem glúten totalmente, ou quem pode consumir isso de uma forma moderada, numa dieta ali equilibrada, né? E diversificada, sem precisar de restrições. Por quê? A gente sabe que, por exemplo, alimentos feitos com trigo, especialmente na sua forma integral, eles têm mais fibras,
eles têm mais vitaminas do complexo B, eles têm um valor nutricional agregado. E aí, quando a gente parte para produtos sem glúten, muitas vezes a gente vai ver produtos que são feitos com farinhas refinadas, à base de arroz, de batata, de mandioca, mas que não têm o mesmo teor de fibras e o mesmo valor nutricional que teriam algumas preparações feitas com cereais que contêm glúten, né? Dentre eles o trigo. Então, não necessariamente uma dieta sem glúten é mais saudável do que a que tem glúten. Então, um nutricionista que conhece todos esses valores nutricionais, ele vai pesar isso tudo e vai pensar, poxa, vale a pena mesmo indicar essa restrição ou não? Né? Porque existem pessoas que podem ter outras condições ali relacionadas ao consumo do trigo, por conta de fermentação, de frutanos, por outras causas, que de repente podem manter um consumo dentro de um limiar de tolerância e não necessariamente precisam fazer restrição de fato. Então, quando a gente fala nessas condições clínicas que implicam em restrições, a gente precisa investigar cada uma delas para entender qual é o grau de restrição. Será que é só um consumo moderado ou precisa ser zerado esse consumo? É algo que pode ser passageiro? É algo que vai depender de uma adaptação da microbiota ou não? É algo para a vida toda? Então, eu sempre tenho que esclarecer o diagnóstico para determinar o tratamento e poder pensar num prognóstico em relação àquela condição clínica. Então, eu estou falando de manejos dietéticos. Isso tudo é muito importante, inclusive, para eu ir trabalhando o psicológico do meu paciente. Porque uma questão é você lidar com uma condição clínica que tem o potencial de ser passageira, como, por exemplo, a alergia ao trigo. A alergia ao trigo ela é uma das que tem ali ideias de que grande parte das crianças que tenham sido alérgicas a trigo, por exemplo, elas podem desenvolver tolerância a esse alimento. Agora, se eu estiver falando de uma doença celíaca, eu já estou falando de uma condição que vai acompanhar a pessoa pelo resto da sua vida. Então, se eu falo para uma pessoa que tem doença celíaca que ela não pode consumir glúten e isso vai ser forever, então eu tenho que ir trabalhando o psicológico dela para isso. Agora, quem tem alergia ao trigo, se ela tem um potencial de depois poder consumir isso, eu já vou tratar de uma forma diferente. Eu vou evitar usar termos como, por exemplo, esse alimento é contaminado, esse alimento está sujo, isso é um veneno para você. Porque depois, quando a tolerância dele chegar, como que é que eu vou convencê-lo a ter uma dieta normal e equilibrada se ele viveu anos de terror em relação a essa dieta? Então, é fundamental que a gente entenda as diferenças e trate cada doença como ela é, né? E individualize aí os tratamentos. Então, cuidado com os modismos, né? Procure investigar mais, saber mais sobre isso para que você não caia em erros. Erros que podem prejudicar a vida do seu paciente, a saúde do seu paciente, né? Então, eu estou falando aí para a gente não criar muitos medos em relação à alergia. Claro, eu tenho que conscientizar a pessoa, porque se é uma alergia IgE mediada, por exemplo, ela tem um risco grave de ter anafilaxia, uma doença, né, uma reação, que pode ser potencialmente fatal. Então, ela precisa saber que ela tem que andar com a caneta de adrenalina auto-injetável, que ela não pode ir nem um pouquinho. Então, é isso. Quando eu estabeleço como é a restrição e por que é que ela tem que ser seguida, aí sim eu consigo dar um apoio e uma orientação muito mais firme para o meu paciente. Então, o Nutri precisa estar seguro para que ele possa orientar o seu paciente e passar segurança para o paciente também. Por isso é fundamental que o nutricionista adquira essa confiança, tá? Isso é fundamental. Bom, e aí um outro ponto que agora eu já quero ir migrando, né, para essas questões relacionadas à doença celíaca, né? Eu disse que a live é sobre essa diferença entre a alergia ao trigo e a doença celíaca. E por que eu trago agora a doença celíaca aqui como um tema? Porque eu não quero de maneira nenhuma que haja erros no diagnóstico, porque uma pessoa que for diagnosticada com doença celíaca, ela não pode, mas nem um pouquinho de glúten. E muitas vezes tem pessoas que têm doença celíaca que são assintomáticas. Então, às vezes ela pode pensar, mas eu não tive diarreia, eu não tive dor de barriga, eu não tive nenhum problema, eu estou tolerando. Não.
Às vezes tem repercussões sistêmicas da doença celíaca não tratada que a pessoa nem desconfia que tenha sido por conta do glúten. Então, quando ela começa a entender que a doença celíaca ela requer essa exclusão total e para a vida toda e começa a levar a sério, aí que ela consegue melhorar o seu estado de saúde geral. E ela consegue entender que muitas vezes aqueles problemas de saúde que ela estava tendo era por conta de um consumo acidental ali, inadvertido de glúten, mesmo que esteja em pequenas frações. Então, a doença celíaca, eu já estou adiantando as questões relacionadas ao tratamento, ela impõe essa restrição absoluta. A pessoa não pode nem um pouquinho. Então, é fundamental que ela saiba que ela é celíaca, se ela for, para que ela possa fazer o tratamento adequado. Se ela não for, se ela for, por exemplo, uma pessoa que sente uma certa intolerância quando consome alimentos contendo trigo ou contendo glúten, aí a gente pode ajudá-la a descobrir qual é o limiar de tolerância dela. Mas se ela for celíaca, não existe limiar de tolerância. Então é fundamental que a gente defina esse diagnóstico. E aí, o que eu quero deixar mais claro aqui nessa live? Atenção para o que eu vou dizer. O caminho para o diagnóstico da doença celíaca é completamente diferente do caminho para o diagnóstico de alergia ao trigo. Então, Nutri, se você, diante de alguma história em que você falar assim, será que é alguma coisa relacionada ao glúten? Eu vou tirar para verificar se vai melhorar e depois reexpor para ver se piora. Nesse processo, você pode prejudicar a saúde do seu paciente por atrapalhar o processo de investigação de doença celíaca. E isso pode ser extremamente prejudicial, porque se uma pessoa não tem essa definição do diagnóstico, ela acaba não fazendo adesão adequada ao tratamento. E aí ela vai ter consequências negativas para a saúde dela por conta disso. Então, Nutri, não caia nesse erro. Se a pessoa veio com uma história que tem relações com glúten, com trigo, que não sejam reações imediatas, que já deixem ali bem claro que são reações IgE mediadas, que são reações de alergia de fato, se são outras condições que envolvem reações do trato gastrointestinal, ou então outras reações sistêmicas que levem você a desconfiar que possa ter ali algum problema relacionado ao consumo de glúten, não oriente a tal prova terapêutica para verificar como é que fica, se você mantém ou não mantém glúten na dieta. Encaminhe para um gastroenterologista que seja especialista e fale, olha, eu acho bom investigarmos se essa pessoa tem doença celíaca ou não. Aí, afastada a hipótese diagnóstica, depois você pode fazer a tal prova terapêutica. Aí sim você vai fazer. Aí sim você vai orientar a pessoa a ficar ali cerca de 2 semanas sem glúten, sem trigo, né? Sem qualquer coisa que contenha glúten, para ela verificar os sintomas dela se vão melhorar, e depois você vai fazendo uma reintrodução gradativa para verificar se ela vai piorar, se existe algum limiar de tolerância para ela ou não, tá? Mas nunca antes de ter feito essa investigação em relação à doença celíaca. Isso é de extrema importância. A doença celíaca também, um fator importante a gente entender é que ela tem um caráter genético envolvido, né? Então, caso chegue até o seu consultório uma pessoa que já esteja sem glúten e ela fale para você, olha, Nutri, eu não consigo mais voltar a comer glúten porque eu tenho muito desconforto, para mim ainda já é muito difícil, eu não consigo mais. Aí você vai também, em parceria com o médico, investigar se ela tem genética para desenvolver doença celíaca e, dependendo do caso, já vai fechar o diagnóstico de doença celíaca a partir do resultado desse tipo de exame, devido a dificuldades de fazer ali a reexposição ao glúten para, então, poder fazer a dosagem dos anticorpos e depois endoscopia. O que acontece é, quando a pessoa, mesmo que ela seja celíaca, se ela fizer a restrição do glúten, os anticorpos tendem a normalizar e as velocidades também tendem a normalizar, ainda bem, né? Porque aí a pessoa vai ter a recuperação da sua mucosa intestinal, o que vai ser muito bom para a saúde dela. Mas se ela fizer a biópsia nesse momento, vindo as velocidades normais, o que vai acontecer? Vai ser afastada a hipótese diagnóstica de doença celíaca.
E aí essa pessoa vai achar que ela pode comer um pouquinho de vez em quando, só que na verdade não pode. Então é isso que a gente precisa evitar. Um outro ponto que eu acho muitíssimo interessante, que eu descobri aqui ao longo da vida e quero compartilhar com vocês, isso foi um médico que contou para mim, que foi o seguinte: ele é médico patologista, né? Então, o que o patologista faz? É aquele que lá no laboratório, ele vai avaliar as lâminas, que ele vai receber ali as lâminas com aquela amostrinha, né? Que tem então ali a biópsia do duodeno. E o que ele contou pra gente? Ele falou assim, olha, quando ele está ali investigando uma lâmina, ele está olhando só para a lâmina no microscópio, ele não está olhando para o paciente, ele não sabe qual é a história clínica. Esse é um ponto. Então, ele está olhando uma lâmina. Se ele souber o que ele precisa investigar, isso facilita um pouco o trabalho dele e ele vai olhar com olhos mais críticos para aquela fração que ele está olhando. Ele, inclusive, vai olhar, isso aqui ficou bem, essa amostra, para eu poder investigar o que eu estou procurando, ou será que precisa repetir a amostra? Porque dependendo do que ele vai investigar, aquela amostra, ela precisa ser mais profunda ou menos profunda, ela precisa ser de determinado local, determinada porção ali, né, do trato gastrointestinal. Então, tudo vai depender do que está sendo pesquisado. Agora, quem fez essa coleta dessa amostra, né? Quem fez a biópsia? Foi o endoscopista. O endoscopista também muitas vezes sequer conversou com o paciente, ele não sabe o que está sendo investigado. E ele só vai fazer a biópsia, a coleta direito, se ele souber o que ele está pesquisando. Então, gente, atentem-se a essa questão do telefone sem fio. Eu falo isso muito para os meus pacientes, que é para eles ajustarem o telefone sem fio entre os médicos. Por quê? Se o gastroenterologista que vai fazer a solicitação dessa endoscopia, se ele mandar um bom relatório para o laboratório dizendo, olha, nessa endoscopia eu quero investigar tais hipóteses diagnósticas, por exemplo, sei lá, esofagite eosinofílica ou doença celíaca, ou não sei, gastrite, ou não sei o que ele quer pesquisar. Vamos supor, se ele fala qual é a hipótese, o endoscopista, ele já vai receber esse relatório pensando, então mesmo que não tenha alteração macroscópica, vale a pena eu biopsiar, então eu vou biopsiar em tal lugar, com tal profundidade e tal. E se esse relatório vai junto com a lâmina, o patologista também sabe muito melhor o que ele tem que investigar. Então, gente, olha só como faz diferença, às vezes, no resultado de um exame, ajustar esse telefone sem fio. E eu falo isso para os meus pacientes, porque muitos vêm assim, eu já fiz o diagnóstico, foi descartado. Aí você vai ver, o diagnóstico foi feito com a pessoa sem consumir glúten há muito tempo, né? Ou então foi feito sem ajustes aí nesse telefone sem fio, né? Sem a gente ligar os fiozinhos desse telefone. Então, é super importante a gente entender como foi feito esse diagnóstico. E isso tudo, essas perguntas todas são feitas ali numa anamnese nutricional. Então, eu disse que hoje o que me motivou a fazer essa live com este tema foi a pergunta de uma pessoa. De fato, ela me perguntou assim, aqui no Instagram, já foi descartada a pessoa, meu filho já não é mais alérgico a trigo, será que eu reintroduzo o glúten? Como eu devo fazer isso? Gente, eu não posso dar esse tipo de orientação aqui pelo Instagram, porque eu não sei qual foi a história clínica. Então, o primeiro passo é sempre ouvir a história clínica, entender se aquele diagnóstico foi claro ou não. Se você, Nutri, tiver dúvidas em relação ao diagnóstico que essa pessoa traz, essa história, essa hipótese, se você tiver um médico parceiro, e é importante que você vá desenvolvendo as suas parcerias aí, pessoas em quem você confia, que seguem linhas que você confia, para você poder encaminhar esse paciente e falar para ele, olha, você se incomoda, o que você acha de pedir uma segunda opinião? Eu queria muito ouvir a opinião de um médico que eu confio muito. E aí você encaminha para quem você sabe que vai conseguir fazer essa investigação da maneira mais adequada. E aí sim, em cima de um diagnóstico correto, é que você vai orientar vai fazer as suas orientações. Então, muito cuidado em relação a essas questões e confusões. E não atropelem, porque quem dá o diagnóstico de doença é o médico, não é o nutricionista. E se o nutricionista atropela por conta de modismos do tipo, glúten é inflamatório, não faz mal faz mal para todo mundo, é melhor você não consumir, tira mesmo da dieta, isso não vai fazer falta. Cuidado, Nutri.
cuidado. Primeiro, verifique se a pessoa já descartou corretamente a hipótese de doença celíaca. E, então, se ela tiver também apenas exames de IgE sérica específica, verifique se ela tem a possibilidade de ter uma reação imediata ou não, e cuidado com as dietas de restrições desnecessariamente, porque se for uma pessoa com IgE positivo, que antes tolerava o trigo, numa boa, o sistema imunológico dele já estava ali educado para essa tolerância, se você faz a exclusão, você começa a aumentar nessa pessoa o risco de uma anafilaxia, por exemplo, uma reação mais grave numa exposição acidental. Então, cuidado com as orientações de dieta de restrições. Façam essas orientações apenas quando você sentir segurança para isso e souber que realmente há necessidade disso. Porque, como eu digo, uma coisa é fazer a restrição absoluta, que há duas condições clínicas que requerem a restrição absoluta do trigo, que são a alergia IgE mediada e a doença celíaca. Do contrário, a gente vai avaliar se é possível manter ou não e em que quantidade, porque uma dieta sem glúten não é mais saudável do que a com glúten, então vamos ter cuidado em relação a isso para não colocar em risco de fato a saúde da pessoa, não colocar ela em risco de ter reações mais graves por conta dessa dieta de restrição ou uma dieta de restrição mal orientada ou sem a pessoa saber de fato o que ela tem. Dúvidas em relação a isso? Se alguém tiver alguma dúvida ou comentário, tem bastante gente aqui comigo. Obrigada, Nutris presentes. Para mim é um prazer dividir isso com vocês, né? Os casos mais bizarros que eu já atendi no consultório foram de pessoas que chegaram até mim com um diagnóstico de alergia a múltiplos alimentos, não mediada por IgE, e que apenas com a história clínica eu já consegui desconfiar que se tratava na verdade, de uma doença celíaca, e consegui encaminhar para o profissional que conseguiu fechar o diagnóstico, nós ajustamos o tratamento e colocamos a saúde da pessoa em dia. Então, muito cuidado, já recebi muito paciente pequeno, muito bebê, com hipótese diagnóstica de APLV, que claramente não era APLV, era sim uma doença celíaca. Em relação à doença celíaca, a gente também tem que tomar um cuidado, porque tem pacientes que não querem investigar, têm medo de receber esse diagnóstico, porque sabem que é para a vida toda. Então, tem muitas questões envolvidas, né? Quando a gente fala em dieta de restrição, a gente sabe que a gente está também falando de algo que pode impactar aí na qualidade de vida da pessoa, nas suas relações psicossociais. A gente sabe que o glúten está amplamente presente aí na nossa alimentação, e então a gente precisa saber quem pode e quem não pode, e por quê e quando, certo? Obrigada, Márcia, pelo seu comentário, obrigada por estar aqui. Eu agradeço muito vocês. Olha, quais sinais de doença celíaca você tem percebido em bebês? Em bebês, muitas vezes a gente vê, só esclarecendo essa dúvida da Lúcia. Tudo bem, Lúcia, querida, Nutri, querida, parceira? Olha, muitas vezes são aqueles sinais clássicos mesmo, sabe? Eu digo que tem a doença celíaca que é assintomática, às vezes o adulto nem sabe que é celíaco, vai descobrir depois de grande, mas muitas vezes em criança a gente vê aquela distensão abdominal importante, aquela atrofia muscular, né? Aquele bumbumzinho para dentro, aquela musculatura realmente ali sem grande desenvolvimento e diarreia ou constipação. Então eu acompanhei um caso de uma constipação importantíssima. E na verdade era celíaca. E a mãe é celíaca, né? Então tinha grande chance de ser. A gente conversava muito e ela falava assim: estão falando que é a alergia à proteína do leite de vaca. Eu falava: não é. E foi um caso que a criança era muito pequena, então não deu para fazer a biópsia. Mas o que nós conversamos, né? Eu conversei, a mãe da criança também, a médica concordou, a pediatra concordou, é que os sintomas eles estavam tão clássicos que a gente, e tem um fator genético, né, ali importante envolvido, que a gente falou, vamos fazer, neste caso, a prova de retirar o glúten e ver como a pessoa fica. E assim,
nós retiramos o glúten, essa menina se transformou. Aí fizemos o exame genético, ela tem genética positiva, a gente já fechou o diagnóstico ali. Não tinha, assim, era muito evidente, né? Então, todas essas questões são importantes para a gente pensar, tá? Não é algo que a gente vai pensar num primeiro momento. É claro que, no caso de um bebê, a gente vai pensar em APLV. Mas ali, mesmo retirando o leite, não tinha melhora e os sinais estavam muito clássicos. Por isso que é tão importante conhecer aí, né, os sinais de cada doença. Até eu tive o prazer, a doença celíaca não é a minha especialidade, tá? Eu acabo atendendo muitas vezes porque vem um paciente e aí, como diagnóstico diferencial, ali a gente percebe que na verdade é um celíaco, né? Mas quando quando chega para mim um celíaco, muitas vezes eu indico para minha parceira Miriam, que escreveu comigo o capítulo de alergia alimentar e doença celíaca deste livro aqui, organizado pela doutora Lilian Cooper. Então eu tive o prazer de escrever o capítulo, né, de alergia alimentar e doença celíaca com a professora Miriam, e é para ela que eu acabo encaminhando os meus pacientes, confio demais no trabalho dela. Então, eu acho que é até interessante, ela tem um repertório melhor do que o meu para poder orientar receitas, produtos e tudo mais para esses casos, tá? Mas é sempre importante desconfiar, né? A gente sabe que tem repercussões nutricionais na doença celíaca não tratada e isso tudo já pode nos levar a desconfiar que na verdade se trata de uma doença celíaca e não de uma alergia ao leite de vaca, por exemplo, se for o caso de um bebê. Tá certo? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês.